pessoal, sejam bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Hoje eu gostaria de deixar uma palavra aqui que se encontra lá em Isaías, que diz assim, Isaías 1,19: Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Eu tenho refletido muito sobre a obediência e sobre os frutos que ela traz pra gente. E uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo é que eu tenho que continuar obedecendo, mesmo que eu não veja nada ao meu redor mudando. Cachorro, espera só um pouquinho. Quando a gente reflete sobre fruto, ou até uma fruta mesmo, que a gente precisa plantar a sementinha, esperar crescer para depois conseguir colher, é mais fácil de entender. Porque muitas vezes realmente a gente não vai conseguir ver nada, mas tem algo acontecendo. Não sei se você já fez a experiência quando criança de plantar um feijãozinho e ficar ansioso todo dia esperando alguma coisa acontecer e demorava, a gente pensava que nada ia acontecer e de repente começava a abrir a sementinha e saía aquele brotinho do feijão que depois crescia e teoricamente era para virar um pé de feijão. O meu nunca chegou a virar porque sempre morria no meio do caminho. Mas com Deus não é assim, então a gente pode ficar mais tranquilo, porque o que Ele promete Ele cumpre. E nesse versículo é interessante porque é um versículo tão pequeno e parece que é algo tão instantâneo, sabe? Como se você plantasse hoje e já colhesse hoje mesmo os frutos da obediência. Mas a realidade é que não é assim. A gente planta e precisa passar pelo tempo, pelo processo da espera, até colher. Que é como se a obediência fosse essa sementinha que a gente precisa plantar. Se a gente estiver disposto a obedecer, se a gente pegar essa plantinha, essa sementinha e plantá-la, comeremos os melhores frutos desta terra. Eu não posso ser incoerente aqui de dizer que é muito fácil obedecer, porque não é. A gente precisa ser realista. Obedecer, muitas vezes, vai contra aquilo que a gente quer, aquilo que o nosso ser quer, a nossa carne. E outra coisa muito relevante, se a gente tiver uma ideia equivocada de quem Deus é, a gente vai ficar com medo de obedecer, pensando que Deus não vai dar aquilo que a gente quer porque talvez Ele dê algo que a gente não goste. Só que quando a gente entende que o Senhor é aquele que nos conhece mais do que nós mesmos, a gente consegue descansar e desfrutar da presença dEle, porque a presença dEle é como se fosse um refrigério em meio aos processos que a gente vai precisar passar até chegar o momento de colher esses frutos. Então, para essa jornada de obediência se tornar mais fácil, a gente precisa conhecer quem Deus é, para a gente entender que Ele tem bons planos para a gente. Ele não quer tirar algo da gente agora porque Ele quer ver a gente sofrer, pelo contrário, porque com certeza Ele tem algo melhor lá na frente. Depois disso, é entender que assim como aquele feijãozinho, a gente vai ter que esperar um tempo. Tem um processo sendo feito atrás desse tempo que a gente não enxerga o que está acontecendo. Mas é preciso acreditar que sim, algo está acontecendo. A gente precisa primeiro criar raízes para quando o brotinho sair, ele conseguir ter estrutura para crescer. E isso requer um tempo escondido, no oculto. Com Jesus foi assim, com João Batista foi assim. Eles foram treinados antes de começarem o seu ministério. E o mais lindo de tudo é que é oculto diante dos seus olhos, talvez, ou diante dos olhos das pessoas, mas não é diante dos olhos de Deus. O Senhor enxerga tudo. Então Ele enxerga e além de enxergar, Ele está agindo nesse processo. E a gente que muitas vezes é só correria vai ter que aprender a descansar, a fluir nele. Eu acho que assim se torna mais fácil estar disposto a obedecer. Quando a gente entende que Deus nos ama muito, Ele nos ama a ponto de entregar seu próprio Filho para morrer por nós. O segundo passo é entender que quando a gente planta, tem um espaço de tempo, de processos acontecendo até chegar o momento da colheita. Então, vamos ter que aprender a descansar, a esperar. Talvez o maior problema seja que nesse meio do caminho aí, entre a plantação e a colheita, a gente não enxergue muita coisa. Talvez a situação pareça até mais complicada, mais complexa, dando tudo errado. Mas entenda, o que a gente plantar, a gente vai colher. Independente de como o processo aconteça, a gente vai colher. Porque quem faz esse processo de crescimento é o Senhor. E Ele cuida da gente, Ele cuida daquilo que a gente planta. Porque Ele quer, mais do que ninguém, que a gente colha os melhores frutos da terra. E o nosso Deus não se cansa, não se fadiga, não se arrepende do que promete. Então, descanse seu coração nele. Tenha disposição em obedecer, em esperar, em confiar que Deus te ama e que Ele quer o melhor para você. E assim você vai entender que independente do que está acontecendo agora, se você plantar obediência, aquilo que o Senhor tem te mandado plantar, ainda que você não entenda, você vai colher os melhores frutos.
E essa obediência se estende para todas as áreas da nossa vida. Eu já disse algumas vezes aqui que a gente precisa entender que o Senhor, Ele é um Deus pessoal. Então, talvez a obediência para você seja continuar um projeto que talvez esteja dando tudo errado e você quer desistir. Ou talvez seja abrir mão de algo agora, para que o Senhor possa te encaminhar para algo melhor. Para a gente entender essa obediência, a gente precisa ter comunhão com Ele, conversar com Deus, buscar a sua face, porque Ele se apresenta a gente. E quando a gente tem essa comunhão com Deus firmada, a gente sabe o que é para continuar, o que é para parar. A gente sabe o que é para obedecer no momento. Para terminar, vou repetir mais uma vez. Busque a Deus para você entender que Ele te ama e que Ele quer que você obedeça, não porque Ele é mau, que Ele quer te tirar algo, mas porque Ele quer o melhor. Ele quer que você colhe o melhor. E o segundo passo, que você venha aprender a esperar descansando no Senhor. Descansa na presença dEle que o processo fica mais tranquilo. Então que a gente venha entregar o que é necessário entregar, plantar o que é necessário plantar e obedecer no que é necessário obedecer para que a gente colha o melhor da terra. Fique com Deus e que o Senhor venha ministrar o seu coração e que Ele venha falar aquilo que eu não consegui falar por causa do barulho, por causa dos cortes que com certeza vai ter. Beijos!